Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso online de Primeira Câmara. Aqui na Câmara Básica, nós estamos já na lição número 10 e é para nós uma honra, uma alegria recebê-lo de novo para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Esperamos que você esteja gostando, aproveitando, esteja estudando tanto as nossas aulas em vídeo, fazendo as nossas práticas também em vídeo, lendo os nossos materiais e aplicando na vida esses exercícios, esses ensinamentos, fazendo também as suas práticas individuais, no dia a dia, em momentos de introspecção, etc. Esperamos que tudo isso esteja fazendo sentido, que as aulas estejam se conectando e que você esteja aproveitando esse ensinamento para o seu crescimento, que é o nosso objetivo, né? O crescimento espiritual de cada um de nós. Então, vamos dar início. Como de costume já, a gente faz a nossa análise do conteúdo. Vamos aqui aumentar um pouquinho. E o conteúdo hoje da lição número 10. Primeiro, uma breve recapitulação da lição 9, o nível de ser. Logo, a escada maravilhosa, que é parte do nível de ser. Entramos no decálogo, que é o nome do tema, e vamos falar do religare. Vamos trazer esse princípio de religiosidade, né, para o nosso tema de hoje. O religar o homem com Deus, né? Aí sobre as leis divinas, logo a letra viva e a letra morta, que correspondem a diferentes interpretações ou maneiras de se estudar as escrituras sagradas, e logo o estudo do esoterismo dos 10 mandamentos. Esse é o principal do nosso tema de hoje, é estudar os 10 mandamentos no seu aspecto profundo, esotérico, né? Você lembra dessa palavra que quer dizer aquilo que está além, que está na profundidade, o esoterismo, a parte oculta, a parte superior. A prática desse tema são os 3 fatores da revolução da consciência, então é algo que se faz no dia a dia, né? Não é um exercício que a gente possa fazer agora, mas a gente vai aproveitar e vai fazer a vocalização das 7 vogais, né? Como alguns alunos comentaram que gostariam muito que a gente tivesse essa vocalização gravada, então nós vamos fazer as 7 vogais 7 vezes, né? Que é a proposta inicial da prática. Certo, gente? Então primeiro vamos falar do nível de ser. Vocês lembram que a gente viu ali no tema do nível de ser que existem muitos níveis. Qual é o nível da nossa pessoa? Qual é o nosso nível de ser? Qual é o nível moral? A gente estudou no tema passado que existe o nível de ser da pessoa agressiva, o nível de ser da pessoa preguiçosa, o nível de ser da pessoa gulosa, que aquelas atitudes, aqueles eus, aqueles hábitos colocam a pessoa em determinada frequência e, portanto, a vida dela e o entorno dela estão relacionados com aquelas frequências, com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, com aquelas palavras, aqueles hábitos. A gente falava do nível de ser do bêbado que está sempre em bares, sempre só fazendo festa, procura de mulheres, etc. Então, é um mundo psicológico onde ele vive. E isso coloca ele num nível moral, né? Um nível de moralidade com relação ao ser interno. A gente dizia, quanto mais alto o nível de ser, mais próximo do nosso ser interno, do nosso espírito nós estamos. Quanto mais baixo o nível de ser, mais longe dele, mais problema, mais complicação, mais tristeza, etc. Mais insatisfação, na verdade. Então o nosso objetivo é descobrir o nosso nível de ser, porque a base para poder elevar o nível de ser é saber onde nós estamos, né? Não tem como a pessoa, sem saber onde ela está, ela subir. Se a gente não sabe qual degrau da escada a gente está, como é que nós vamos subir? Como que a gente sabe qual é o próximo passo a dar? Então, o grande início do processo é descobrir o nível em que nós estamos, a nossa condição atual.
E a partir dessa condição a gente vai trabalhar. Aí a gente dizia para a gente começar a se estudar, analisar, anotar, ser sincero consigo mesmo e ver os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos impulsos, para poder fazer uma avaliação real do nosso estado. Será que é a gula? Será que é a luxúria? Será que é a preguiça? Será que é a cobiça? Quais elementos do subconsciente nos controlam? Que todo mundo vive no subconsciente, isso é um fato. Mas quais elementos nos controlam mais? Porque esses são os primeiros para a gente poder trabalhar e elevar o nosso nível de ser, certo? O nível de ser leva até onde? Até o ser, até Deus. A linha da vertical. Lembra, tem a linha da vida e tem a linha do caminho. O caminho leva até o vertical, até o ser, através da vertical. E a escada maravilhosa que a gente vê aí na nossa lâmina representa isso, representa essa subida pelo caminho à medida que a gente vai avançando na vida. Certo? Então, justamente agora que a gente conecta com o tema do decálogo, que justamente quando a pessoa decide fazer um trabalho sério sobre si mesma, decide lutar pelo seu despertar, pela sua transformação, para fazer o subconsciente virar consciente, para eliminar o ego e resgatar a essência que está dentro, ela se encontra com um caminho. E esse caminho, a gente dizia, tem um sistema de leis, de regras, de práticas, de ferramentas que a pessoa precisa conhecer para ela poder avançar nesse caminho. Então aí, justamente falando dessas leis, falando desse processo do homem se aproximar de novo a seu ser, se aproximar de novo a Deus, é que a gente entra na área daquele pilar da religião. Você lembra dos 4 pilares? No primeiro tema, o que é Gnosis, a gente estudou que a Gnosis está sustentada como sabedoria por 4 pilares do conhecimento: arte, ciência, filosofia e religião. Pilares mesmo, como a nossa imagem mostra ali, que sustentam uma construção. A Gnosis é sustentada por arte, ciência, filosofia e religião. Talvez alguém te pergunte, a Gnosis é uma religião? A Gnosis é uma filosofia? A Gnosis é o quê? É uma escola? Então a Gnosis como sabedoria, como conhecimento, ela é esses 4. Ela é filosofia, mas ela é uma ciência. Ela é religião também e ela é arte também. Incrível, porque tudo isso são áreas do saber que se conectam. Na nossa sociedade, essas áreas estão separadas, às vezes até parecem contrárias entre si. Se você lembra da comparação entre as áreas, entre os pilares, elas não funcionam separadas. Isso nós temos lá na nossa lição 1. Se você tiver curiosidade, pode voltar naquela aula e assistir, e você vai ver como é a religião sem ciência, ciência sem religião, etc. Então na gnose nós temos os 4 pilares unidos e funcionando juntos, certo? Se complementando e não se contrapondo. E religião, então, relembrando, vem do termo do latim religare. Significa voltar a ligar, voltar a unir. Deus e o homem estiveram unidos em alguma época antiga, passada, e se desligaram. Por isso a gente saiu do Éden, do paraíso, e a gente caiu na degeneração, na decadência psicológica, moral, ética, etc. E aí formamos o ego. E aí vem esses grandes seres, filósofos, guias, etc., e nos ensinam um caminho para a gente poder voltar, para a gente poder se religar ao nosso ser. E aí esse é o sentido da religião, esse é o sentido original. Então aqui nós vamos falar nesse tema sobre os 10 mandamentos, ou o decálogo do Antigo Testamento. E ali a gente encontra leis
E é importante falar sobre isso. Existem leis espirituais, existem leis divinas, leis da criação que tanto estão no físico quanto estão nas dimensões superiores. E a pessoa que quiser buscar esse religare precisa cumprir com essas leis. Da mesma maneira que se você vai fazer uma faculdade de engenharia, você quer se tornar um engenheiro, para você poder construir edificações, casas, prédios, você precisa conhecer as leis da física, porque ali você vai utilizá-las para que a sua construção tenha sustentação. Se você não conhece as leis, a sua construção pode cair. Se você não conhece a resistência dos materiais, o material que você colocou pode quebrar. Você não conhece as leis da sustentação. Então parece que sustenta, mas depois o material cede, desaba, etc. Ou constrói sobre a areia. Né? A fundação, a base, tem que ter certas características. Não é uma lógica? Você tem que conhecer as leis para poder construir. Então, da mesma maneira, análoga, para poder construir no nosso mundo psicológico, nos nossos corpos superiores, a gente precisa também trabalhar com as leis divinas e estar de acordo com elas, conhecê-las. Então aí a gente vai entrar no que são as leis divinas. A gente vai entrar nesse aspecto que é quando um profeta, quando um grande mestre, um sábio, entrega um código de leis, ele entrega essas leis para aquelas pessoas que estão buscando o religare. E isso já é uma coisa interessante da gente começar aqui a falar. Porque se a gente vai falar dos 10 mandamentos, muita gente tem a impressão que esses mandamentos são para todo mundo. É para o mundo inteiro, que Deus colocou regras para toda a humanidade e pronto. Porém, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, vamos ver que essas regras, essas leis, os mandamentos, são para quem está tentando fazer o religare. Se a pessoa não está tentando, na verdade, ela não tem obrigação de seguir essas regras. É o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio e cada um pode exercer o seu direito. Não é obrigado a cumprir com leis desse tipo, espirituais. Leis da vida sempre tem, né? Mas a pessoa tem o livre-arbítrio para ela cumprir ou não. E como a gnose nos coloca, esses profetas, esses sábios, vêm trazendo como se fosse um manual, como se fosse um material com instruções, um guia, para a gente poder orientar o nosso caminho. Então, olha só, você quer se autoconhecer, voltar à sua essência, ao seu ser, você quer produzir o religare no seu mundo interior, usando termos bíblicos, o filho pródigo quer voltar à casa do pai. Conhece aquela parábola que o filho saiu, gastou a fortuna inteira, só bagunçou, só fez festa, foi irresponsável, não trabalhou, acabou com tudo que ele tinha como herança do pai, que ele tinha um dinheiro, etc. E terminou pobre, quebrado, na sarjeta, sem nada, de tanta festa que ele fez. Mas um dia ele resolve voltar para a casa do pai daquele jeito, mas o pai recebe ele com muita alegria. E aí se fala, né, que há mais alegria por um perdido que se arrependeu do que por 1000 que não precisam do arrependimento, que não se perderam. Como se fossem os irmãos dele que não fugiram de casa, né? Então, alegorias, né, que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Então, a pessoa que entra nesse caminho, ela tem que trabalhar de acordo com leis, então ela recebe esse manual, e isso é o decálogo. São partes desse manual, é o decálogo, que a gente deve cumprir segundo a Gnosis, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai ver aqui o que é a letra viva e o que é a letra morta. Quer dizer que quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras,
a Bíblia, nesse caso aqui a gente está falando da Bíblia do Antigo Testamento, mas seja também do Novo Testamento, seja outras escrituras como o Bhagavad Gita dos hindus, Sagradas Escrituras, de modo geral, nós vamos encontrar essas duas formas de poder interpretar, de poder ler, que Samael Weor chama de letra viva e letra morta. A letra viva é a profundidade do ensinamento. É aquele ensinamento profundo que corresponde à consciência, às leis superiores. Corresponde ao espiritual. A letra morta é uma interpretação literal da coisa. Sabem essa diferença de quando você pega um ensinamento e interpreta muito literal ao pé da letra e não consegue ver nada mais além daquilo? É um tipo de interpretação. Ou quando você, por outro lado, faz uma interpretação profunda e consegue compreender algo que não está escrito ali literalmente, mas é uma conclusão, é uma lógica superior relacionada àquele ensinamento. Então, você tem, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, se você for no literal, é um homem e uma mulher que geraram toda uma humanidade. Mas se você for no campo do simbólico, o Adão representa os homens, Eva representa as mulheres. Então você já sai do literal, certo? E a letra viva é isso, é um ensinamento profundo, maior, que exige, primeiro, um conhecimento de interpretação, um conhecimento de quem saiba a profundidade daquele ensinamento. E exige também uma capacidade de quem vai interpretar, de consciência. Exige que a pessoa já seja um estudioso. Não é qualquer pessoa que consegue entender. Como vocês veem, como vocês sabem, muitas pessoas por aí usam a Bíblia, sendo Antigo, Novo Testamento, Evangelho, né? Muita gente usa. Cada um interpreta do seu jeito. Então, é porque fica muito na parte literal, que é isso que a gente vê ali que está escrito como letra morta. Já a Gnosis nos propõe a letra viva, quer dizer, qual é o ensinamento profundo que Jesus, os grandes guias, profetas, deixaram através daquele ensinamento. O que aquilo quer dizer mais além, certo? Então isso é a letra viva, e isso é o que Samael Aun Weor nos convida a conhecer, a estudar, a assimilar, a compreender e a utilizar na nossa vida, para que a gente saiba ler a letra viva quando a gente vai ler nas Escrituras. A Gnosis trabalha bastante com isso, com essa revelação do que realmente queria dizer aquilo. Talvez você veja ensinamentos e passagens bíblicas que você já conhecia e já tinha uma ideia de interpretação, mas muitas vezes essa ideia era literal, ela era mais superficial, e aí quando você encontra uma interpretação esotérica, que quer dizer a parte oculta, a parte de dentro, a parte profunda daquele ensinamento, você até se surpreende. Nossa, era isso que queria dizer? Era isso que queria dizer. Então a gente precisa de alguém que conheça esse ensinamento para poder revelar. E a gente precisa da nossa consciência em exercício para poder entender. Certo? Então aí, com esses parâmetros, é que nós vamos estudar as leis, os mandamentos, etc. Então vamos dar continuidade que tem bastante coisa para ver. Dessa maneira, né, dito isso, tendo claro tudo isso, nós vamos estudar então o esoterismo dos 10 mandamentos. A parte superior do ensinamento, a parte profunda, a parte oculta. Tá? Então vamos lá. Os mandamentos, para vocês que conhecem, para alguma outra pessoa que não conhece, foram deixados por Moisés, né, do Antigo Testamento. Moisés subiu no monte e ele recebe de Deus essa revelação de Deus, e ele desce do monte, da montanha, e ele traz ali aos
discípulos essas leis, um código de leis, certo? Isso de subir na montanha é simbólico também. Montanha representa as partes superiores do nosso ser. Lembra que a gente estudou no nível de ser, no outro tema, que temos vários níveis assim de consciência, várias dimensões dentro de nós mesmos. Então, subir no monte quer dizer que a própria pessoa chegou a um nível de consciência mais profundo, como por exemplo uma meditação muito profunda. Se você realizar uma meditação profunda mesmo, você subiu numa montanha, porque a sua consciência naquela hora está lá em cima. Aí você volta da meditação, ela retornou. Você subiu a montanha e desceu. Veja que interessante, isso é o simbolismo de quando aparece montanha, muitas vezes nos ensinamentos. Mas então Moisés trouxe, né, das dimensões superiores, dos céus, digamos assim, um ensinamento divino, um conjunto de regras, um sistema para ensinar os seus discípulos. Ó, pessoal, ali falava libertar o povo de Israel, né? Ou é um ensinamento para o povo de Israel. Isso também é simbólico. Falar que é só para o povo de Israel não significa que é o pessoal que morava ali em Israel ou o pessoal que é judeu ali. O povo de Israel, Israel, tem uma origem esotérica também. Isis, Ra e El. Veja que a origem egípcia, Isis e Ra são divindades egípcias. Isis é a mãe, Ra é o pai, El é o filho. Então esse pai, mãe e filho tem a ver com a Trindade, tem a ver com as três forças da criação. O povo de Israel, nesse simbolismo profundo, quer dizer aquelas pessoas que estão trabalhando com as forças da criação, aqueles que estão de verdade buscando a sua autorrealização e que conhecem esses mistérios, estão trabalhando com as três forças. Não é só aquele pessoal dali, certo? Israel pode ser qualquer um de nós hoje em dia que esteja já se alinhando com luz, calor e som com essas três forças. Perfeito. Então, vamos estudar cada um dos mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um mandamento bastante profundo, esotérico, porque Deus é um grande mistério. Para amar a Deus, a gente tem que saber onde é que está Deus. Primeiro a gente também tem que saber amar, né? Mas tem que saber onde é que está Deus, depois tem que localizar as coisas, e depois Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, isso aí não está aí por acaso. É assim por uma razão específica. Quem é Deus? Onde está Deus? Deus é um princípio espiritual que está dentro de todos os seres. Correto. É o princípio da vida de todos os seres. Pois é, mas daí como então? Como é que eu faço? Eu amo tudo? Tudo e todos e pronto? Então, Deus é o princípio espiritual dentro de todos os seres. Porém, para encontrar Deus, para se relacionar com Deus, nós precisamos conhecer Deus. E onde que eu devo conhecer Deus? Primeiramente em mim. Primeiramente eu tenho que encontrar Deus em mim. Afirmar Deus em mim. Encontrar Deus como o quê? Já fazendo a conexão com os temas anteriores. Deus como essência, eu tenho que encontrar. Deus como consciência, eu tenho que encontrar. Eu tenho que vencer o subconsciente, vencer o desejo, as baixas paixões, vencer os vícios, vencer os defeitos, os complexos, a preguiça, a inveja. Tenho que vencer esses aspectos negativos para poder afirmar Deus como essência. Afirmar Deus como consciência. O primeiro princípio de amar a Deus é afirmar Deus aqui dentro. Veja que não adiantaria eu estar falando Jesus, cantando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, e aqui dentro eu estar vivendo com o ego,
sem perceber que afirmar Deus é uma coisa interna, não é o que eu falo para os outros. Claro que também posso falar para os outros, mas o principal não é isso. Na verdade é afirmar a minha consciência. Será que nós estamos afirmando a nossa consciência aqui agora, a nossa essência, buscando a nossa luz interior que se contrapõe com as nossas trevas? E existe esse embate, esse confronto no nosso mundo interior. Como nós estamos nos comportando frente a esse confronto interior de luz e trevas? Se a gente afirma a luz, se a gente afirma o amor, se a gente afirma a consciência, a compreensão, a compaixão, a tolerância, perdão, a disciplina, a seriedade, se a gente afirma aquilo que é da nossa essência, nós estamos priorizando Deus dentro. E aí vai ter sentido a gente falar dele fora. E à medida que a gente vai encontrando esse Deus dentro, essa nossa parte divina, a gente vai também começar a reconhecê-la fora. Onde? Nas outras pessoas. Se tenho consciência dentro, a consciência também vai encontrando consciência em outras pessoas. Quando tenho beleza dentro, vejo beleza nos outros. Quando tenho amor dentro, vejo amor nos outros. Porque se tenho ódio dentro, o que vejo nos outros é o ódio. De tal maneira que se a gente reclama dos outros, é óbvio que nós estamos com problema. Já ouviram aquilo de Pedro me descreve João? Conheço mais de Pedro do que de João. Sei mais de Pedro do que de João. É assim. Porque a gente faz uma leitura das coisas segundo a nossa própria realidade, segundo o nosso próprio nível de ser. Então vamos lá. À medida que nós vamos vencendo o nosso ego, despertando a nossa essência, a nossa consciência, nós estamos amando a Deus aqui dentro. Amando a Deus aqui dentro, vai aparecendo esse amor e essa lucidez que vão nos permitir reconhecer nas pessoas algo bonito, algo divino. Vão nos permitir reconhecer na natureza algo bonito, algo divino. Eu valorizo os animais, eu valorizo a natureza, eu valorizo as pessoas, eu valorizo as situações, eu valorizo a comida, eu valorizo o ar, eu valorizo o dia, eu valorizo a beleza, eu valorizo o que existe quando eu estou com a minha consciência, porque a consciência sabe valorizar. Agora o ego é ingrato. O ego reclama porque ele não tem, ele reclama que ele queria ter mais, ele reclama porque não foi tratado do jeito que ele queria ser tratado, ele reclama que o mundo não está do jeito que ele queria, que as pessoas não são do jeito que ele queria. O ego é assim. Então voltamos, de que adiantaria ir na igreja e falar uma série de coisas em nome de Deus, mas na prática deixar o ego fazer qualquer coisa? Seria negá-lo aqui dentro, afirmá-lo aqui fora e negá-lo lá dentro. Isso é uma incongruência, isso não funciona. Vejamos que o cristianismo autêntico, assim como o Antigo Testamento, falando da tradição do judaísmo, é muito profundo, é muito exigente, e que muita gente já está vivendo ele de uma maneira muito adaptada, muito superficial. E a gente está trazendo o esoterismo, a gnose traz o esoterismo para a gente entrar de novo na realidade, na profundidade do que é viver cada ensinamento. Então é muito exigente despertar a consciência. É muito exigente eliminar o ego e despertar a essência. Mas amar a Deus exige isso. Isso é amar a Deus. Deus é a consciência. Deus é a essência. Que pode amar as outras essências. O ego não pode amar. Certo? Só achando o nosso próprio Deus é que achamos também o verdadeiro amor. Então vamos lá. 2. Não jurar seu santo nome em vão. Aqui, inicialmente, a gente poderia falar na parte mais superficial, que é o uso do verbo jurar, né? Não jurar. Então a pessoa que nunca fala eu juro por Deus, eu juro, então ela já cumpriu com esse mandamento? Não é bem assim. É verdade que a gente não deveria ficar jurando por Deus. Não deveria. Porque comprometendo ao ser interno, comprometendo a Deus com a palavra, né? Isso aí não... Mesmo que seja verdade, é melhor não falar dessa maneira. Mas esse mandamento vai muito além. É o uso da palavra em si. Vocês lembram que a palavra cria.
Tema 5, luz, calor e som, falando do poder do som, poder da vibração. Quando a gente fala, é uma vibração que sai e que vai criando. E que cria à nossa volta uma aura relacionada àquilo que a gente está falando, cria nos ambientes, cria nas pessoas. A palavra é muito poderosa. Então, não jurar seu santo nome em vão é não usar sua palavra em vão. A nossa palavra já corresponde ao nosso ser. Nesse caminho, a gente vai descobrindo que o ser é o dono dessa pessoa. Sabe por quê? Porque na verdade a gente não é a gente é ele. A gente não é alguém à parte, um ser à parte, a gente é o nosso ser. Só que a gente é um pedaço dele que se desdobrou e ficou caído lá para baixo. A gente é um pedaço do nosso ser. E a gente tem que voltar a ser integral com ele. Voltar a ele. Então, nós pertencemos ao nosso ser. Ao nosso Deus interno, ao nosso espírito. Esse corpo pertence a ele. Não pertence ao ego. Mas, lamentavelmente, a gente deixou na mão do ego. Então, o ego fala o que ele quiser. Qualquer bobagem que vem na cabeça, ele fala. Qualquer impressão que ele tem das coisas, ele fala. Mas, à medida que a gente vá compreendendo o poder criador da palavra, a gente vai percebendo que a palavra deve ser utilizada com consciência. Então, é não usar a palavra em vão. Uma maneira mais simples e direta de interpretar isso aí. Não usar a palavra para criar qualquer coisa que vier na nossa mente, que vier em algum momento, na emoção, na mente, a gente sair falando simplesmente, certo? Porque assim nós estamos colaborando com uma criação que nós queremos fazer do nosso ser. Falar coisas que constroem o que nós queremos criar. Falar coisas construtivas, usar o verbo para animar, usar o verbo para motivar, usar o verbo para ensinar, usar o verbo para elogiar, usar o verbo para dar ânimo para as pessoas, usar o verbo para ter conversas amigas, construtivas, não usar o verbo para falar mal, para criticar, para atacar, não usar o verbo para qualquer coisa. Isso é a profundidade do não jurar seu santo nome em vão. Próximo, terceiro mandamento, santificar as festas. Esse mandamento, numa interpretação comum e corrente, vamos dizer superficial ou literal, geralmente se refere aos feriados, né? Os dias santos para as religiões, que a pessoa naquele dia do feriado tem que ter um bom comportamento e ficar em oração. Isso tem seu sentido, porém o mandamento vai muito além disso. Aqui as festas se referem a estados de consciência superiores, estados da alma. É um estado de felicidade superior da alma. A nossa alma permite a gente chegar em certos momentos em estados maravilhosos de inspiração, estados de harmonia, estados de uma alegria profunda. É mais que alegria, de uma felicidade, uma coisa que preenche a pessoa. Isso são festas da alma. E isso a gente tem que aprender a produzir. E a gente tem que aprender a proteger os nossos próprios estados. Santificar as festas, elevar os estados. Elevar seu estado de ânimo, elevar seu estado de emoção. Sabiam que numa oração profunda, feita com carinho, feita com sinceridade, honestidade, a gente pode produzir um estado diferente de emoção. Uma emoção superior autêntica. Porque também existem as emoções equivocadas que vêm do ego. Existem os sentimentalismos, os amores mal entendidos que vêm do ego. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma emoção superior autêntica. Essa emoção superior autêntica é uma festa. Quando você se sentir inspirado, sabe? O inspirado é aquele que olha para a vida e tem ânimo, tem vontade, tem coragem, tem fé, tem alegria, tem gratidão. Se ele vê alguém desanimado, fala, rapaz, por que isso? Não, vamos lá, eu te ajudo. A vida vale a pena. A pessoa inspirada, ela tem isso. Ela se enche de motivação, de motivo para viver.
Isso é uma festa. Isso é uma festa. A gente precisa produzir essas festas. Enquanto as pessoas comuns estão procurando se entreter, se distrair, ou às vezes se entorpecer com alguma substância, a gente está buscando se inspirar. Se inspirar nas grandes obras. Se inspirar em leituras construtivas. Se inspirar numa arte superior, maravilhosa, bonita, da música clássica e das pinturas, esculturas dos grandes artistas. Ainda que seja por meio digital, você vê uma foto, já que a gente não tem como no museu ver aquelas obras de Da Vinci, Michelangelo, etc. Mas são arte, são beleza. Grandes obras, arte, música, oração, meditação, são caminhos, contato com a natureza, passeios na natureza, paisagens bonitas da natureza, um entardecer, por exemplo, as nuvens, céus, árvores, montanhas. Com tudo isso é possível a pessoa se inspirar, ela ter um momento assim de elevação. Isso são festas. Santificar as festas. Buscar elevar os nossos estados, cuidar disso, proteger isso. Porque sai falando bobagem, sai fazendo qualquer coisa e já se perde um estado que a pessoa lutou para conquistar. Certo? Então, seguimos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Aqui, no aspecto literal, é respeitar o pai e a mãe físicos. E isso tem seu sentido. A gente, como filho, lógico, é uma ética. É uma ética de filho, uma ética cristã, a gente ter gratidão e honrar e respeitar os pais. Lógico. Só que o mandamento vai além disso. Ele fala do nosso pai espiritual, que é o nosso ser interno, e fala da nossa mãe divina, que é a nossa parte Deus Mãe. Existe Deus Pai e Deus Mãe no nosso mundo interior. E Deus Pai se relaciona com o Espírito, se relaciona com a sabedoria, com a verdade. E Deus Mãe tem a ver com a nossa natureza, com o nosso corpo, a nossa energia. Por quê? Porque a mãe foi quem deu o nosso corpo. Então, honrar pai e mãe, no esotérico, é honrar o nosso espírito e honrar também a nossa criação, que é a nossa parte humana. Honrar o nosso corpo, honrar a nossa mãe divina, que ela é a nossa parte superior, a nossa natureza superior é a nossa mãe divina. O nosso corpo funcionando em seu estado superior de harmonia, de integração com o ser, é a mãe divina, é a nossa compreensão. Então a nossa mãe divina, a gente precisa ir conhecendo ela e desenvolvendo esse contato com a nossa mãe divina, que a gente já falou em outros momentos, que a gente pede ajuda dela para eliminar o ego, né? Que ela é uma força dentro de nós. Então pensemos assim, nosso pai é uma força espiritual e a nossa mãe também é uma força espiritual. E um está relacionado com o espírito, a mãe está relacionado com a nossa estrutura, nossos corpos. E a gente deve honrá-los como espírito e honrá-los na nossa vida com o nosso corpo. Bem? Quinto, não matar. Esse a princípio, no mais superficial, quer dizer não tirar a vida de outra pessoa, não matar. Mas ele não é só não assassinar, né? Ele é não matar. Então quer dizer que não é exclusivo para pessoas. Não matar é não tirar a vida. Não tirar a vida. A gente deve fazer o possível para não tirar a vida. O possível, o máximo que der para a gente não tirar a vida é melhor. De pessoas isso é óbvio, mas também de animais, também de vegetais. No possível a gente colabora com a vida como um todo, não atenta contra a vida,
não usa a vida como se fosse um brinquedo, um esporte, a natureza, né? Não usa os seres que são mais frágeis como se fosse qualquer objeto sem vida, sem importância. Então, não matar animais, não matar vegetais, em geral. Aí alguém vai perguntar, mas como que fica a questão da alimentação? Claro, a gente precisa se alimentar. Então você vai ter uma horta na sua casa, você vai cortar, né, alface, rúcula, você vai tirar lá um repolho, você vai tirar alguma coisa que você está ali cultivando, vai ter que... Isso aí é tirar a vida. O que nós vamos fazer? Mas é um caso, né, muito à parte. Né? Você está colaborando com aquela vida também, você está cuidando dela e você está tirando só para a sua alimentação. Então, nesse caso, digamos que existe uma justificativa. Já no reino animal, a gente deveria evitar tirar a vida dos animais, porque já é uma agressão maior, né? Matar um animal. Então, a pessoa só deveria, assim, digamos, matar pragas, assim, isso aí é um fato. Isso aí a gente acaba tendo que eliminar porque pode trazer doença, pode trazer perigo para a saúde, para o lar, né? A gente sabe, mosquito, por exemplo, né? Causa dengue, e ratos, e baratas, e tem muitos, né, animais que são pragas que estão dentro da nossa casa. Então ali dentro a gente tem que manter a ordem, tem que expulsar ou matar. Ali não tem o que fazer. Então a lei divina sabe que nesse caso não foi por esporte, não foi por irresponsabilidade, né? A pessoa matou por uma necessidade de proteção. No caso da alimentação é a mesma coisa, né? Se a pessoa precisou realmente matar um animal para a sua alimentação, digamos que a lei compreende, ele mataria pedindo perdão, né? Pedindo perdão, pedindo licença ali, que é por uma força maior, motivo de força maior. Mas no nosso caso, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente não precisa disso, né? A gente tem como comprar comida e a gente não precisa estar a gente matando, né? Então, claro, mas no caso de vegetais, melhor seria a gente também ter uma hortinha, umas coisinhas ali, né? No caso de animais, melhor a gente não matar. Bom, o matar também vai um pouco mais além de animais e de vegetais. O matar também vai com respeito à relação com pessoas. Também se mata ideias. Também se mata o ânimo. Ou não acontece? Ou você nunca viu isso? Que alguém chega com alguma ideia, com alguma coisa e alguém cortou violentamente aquela ideia e matou o ânimo daquela pessoa, ela desanimou, ela perdeu. Então, o matar é tirar a força da vida, interromper a força da vida em diferentes formas. Vê como é que é amplo. Falar do esoterismo é muito amplo. Então, a gente precisa conhecer o princípio para poder interpretar isso em diferentes ocasiões que possam acontecer. Não matar, deixar o fluxo da vida. E se tiver que interromper, que seja por um motivo de força maior e pedindo perdão por isso. Por necessidade, né? Não por ira, não por ego, não por cobiça, não por egoísmo, né? Etc. Vamos seguir. Não fornicar. Então esse aqui é bastante importante também. Geralmente a gente tem essa palavra relacionada com a sexualidade. Unicamente com a sexualidade. Mas aqui a gente estuda que essa palavra está relacionada com gastar excessivamente, esbanjar as energias do nosso corpo nos 5 centros. Quais são os 5 centros da máquina humana? Lembra? Intelectual, motor, emocional, instintivo e sexual. Em qualquer um desses 5 centros que a gente queimar energia, esbanjar, isso é uma fornicação. Isso é uma queima de um potencial que a gente precisa para a nossa construção interior. Certo? Então,
Na sexualidade isso acontece, porque infelizmente na nossa sociedade a gente acaba tendo uma interpretação da sexualidade como se fosse um esporte, como se fosse um brinquedo, como se fosse comer um chocolate, gostei, agora vou comer outro, como se fosse simplesmente um prazer que eu posso ter acesso a qualquer hora e pronto. Segundo a gnose nos ensina, isso não é assim. O sexo é sagrado. O sexo é um ato divino, de criação. E como a gnose propõe o sexo, é que exista dentro do casamento, em momentos românticos, momentos sagrados entre os dois. Assim, por quê? Porque aí vai se fazendo uma criação a partir dessa força. Assim como o homem e a mulher têm um poder de criar um filho físico, né? Podem criar uma criança, essa energia pode ser canalizada também para criar algo no astral, no mental, no nível espiritual. E é isso que Samael Aun Weor nos propõe. Então não tem sentido a pessoa ficar utilizando a sua força sexual como brincadeira, como simples diversão, fora desse espaço sagrado entre o casal, com outras pessoas, ou mesmo com imagens. Não é algo para simular. Por exemplo, a masturbação é uma simulação. Isso, segundo a gnose, não é benéfico. O sexo não é para simular, o sexo não é para ficar imaginando, não deve ficar pensando, não é para ficar olhando por aí, observando, nem na TV, nem no celular, nem na rua. O sexo não é para ficar para ser olhado, o sexo é para ser feito com amor em um ato sagrado no casal, não também assim com alguém que a pessoa está ficando, né? Aquela coisa, um caso de uma noite, de duas, isso aí também não. Todas essas atitudes a gente respeita, lógico, na nossa sociedade, isso é o mais comum. Todos nós viemos, digamos, dessa cultura até aprender a gnose. Normal para o mundo. Mas para esse sistema gnóstico, isso já não é adequado. A gente não canalizaria as nossas forças em função do amor. Então, mais adiante, fique tranquilo que mais adiante a gente vai estudar mais em detalhes a questão da sexualidade. Mas em suma, não fornicar não, esbanjar só procurando o prazer, senão canalizar isso para o amor, para um ato sagrado, certo? E aí, o fornicar agora também vamos poder falar dos outros centros. No centro intelectual, a pessoa quando pensa demais, pensa, chega a esquentar a cabeça, isso é um tipo de fornicação, queima. Se preocupa demais, isso é uma queima. É um tipo de fornicação. No emocional, se a pessoa dá risada, chega uma hora que está doendo a barriga, isso é um extremo de emoção. Isso é um tipo de fornicação. Ou chora, chega uma hora que está doendo a barriga, isso é também um extremo. Estão vendo o que são os extremos? Chega a doer a barriga também de chorar, porque ali é o centro emocional, aquele lugar onde dói. Então, assim também os extremos do movimento, né? Que a pessoa faça exercícios demais também, passe da conta, passe do nível do saudável, né? Isso também é uma queima. Do instinto também, dormir demais, comer demais, muito medo, tudo isso desequilibra também o instinto, como a gente viu lá naquele tema da máquina humana, e é um tipo de queima de energia. Isso que temos que ver. Temos uma energia criadora que pode criar algo superior na sexualidade, criar algo superior na mente, na emoção, criar uma vibração superior no nosso mundo. Essa energia sendo queimada, não temos como criar, porque o potencial está se perdendo, entende? Mas mais adiante a gente vai estudando mais sobre isso. Sétimo, não furtar. Tem a sua parte superficial, claro, né, de não roubar coisa dos outros assim, mas ela pode ir mais profundo, que seria dizer não
se apropriar daquilo que não nos pertence. Em geral, qualquer coisa. Pode ser até uma história, uma ideia. Às vezes a gente pega uma coisinha emprestada, não devolve. A gente viu uma coisa perdida por aí, peguei, de repente a pessoa daqui a pouco vem buscar e não acha, e a gente tomou. Ah, achado não é roubado, mas como é que eu ia saber que a pessoa, o dono ia vir buscar ali naquele lugar e eu tirei do lugar? É complicado. Então eu me apropriei de algo que não me pertencia. E aqui esse mandamento nos convida à justiça, a ser justo. Ser justo. E então, cada um tem o que lhe corresponde. A gente deve ter essa compreensão e não querer, né, se apropriar daquilo que não é nosso, nem de ideias, nem de histórias. Se a gente for citar uma história do outro, algum conhecimento, a gente sabe que é do outro, eu posso citar, né, mas eu dou os créditos ao autor, certo? Então não pegar o que não é nosso. Vamos só entender assim, daí nas diferentes situações que possam acontecer, a gente vai achar a sua conexão, a sua aplicação, certo? Não furtar. 8. Não levantar falsos testemunhos nem mentir. Primeiramente a gente fala da mentira, né? Não mentir, porque a mentira altera a originalidade também, altera Deus. Deus é a verdade, é a suprema verdade. Então a gente tem que ir aprendendo a ser fiel à verdade, a não ficar falando coisas que não são, não ficar tergiversando, né? Distorcendo a verdade. Então, sem mentir. Chega de mentira, não vamos mentir. E não levantar falsos testemunhos também. Quantas vezes a gente fala daquilo que a gente não sabe? Só que a gente afirma como se soubesse. Quantas vezes a gente ouviu falar de uma notícia, alguma coisa, e a gente já sai afirmando aquilo como se fosse uma verdade. E se o colega não concordou com aquilo, a gente briga com ele. Então veja só, eu estou falando uma coisa que eu nem sei se é verdade, e a pessoa não concorda, e eu ainda quero empurrar à força uma teoria que eu não sei se é verdade, uma notícia, a ponto de brigar. Então, isso é uma falta de lógica com a consciência. Quantas coisas a gente realmente sabe, quantas coisas é uma informação que chegou para nós. Vamos analisar isso. Falar do que não sabe termina sendo um falso testemunho mesmo inocente, mesmo que a pessoa não tinha má intenção. Mas ela olha uma notícia e ela acredita. Ela vê alguém falando alguma coisa, faz sentido, é isso mesmo, daí ela já sai repetindo. Mas ela não conhece a história inteira, ela não sabe o outro lado daquilo. Concordam? Ela não sabe a história toda. Ela conhece um pedacinho de uma história, já toma uma conclusão daquele pedacinho e sai afirmando. Isso é um falso testemunho também. Porque ela está afirmando uma coisa que ela não conhece. Então temos que ter mais compromisso com a verdade que está por trás das coisas que a gente fala, que a gente ensina. Vamos buscar saber se a gente está ensinando. Nós temos que ler, nós temos que nos informar, nós temos que estudar. E o mais importante, nós temos que meditar. A meditação é a principal ferramenta de conhecimento. É a principal. Porque a consciência é quem vai dar. A consciência na meditação, né, no seu estado mais elevado, vai dando a compreensão. Um grande sábio fala do que ele sabe por meditação. Não é porque ele leu muito. A sabedoria não está nos livros. O conhecimento está nos livros. Mas a sabedoria acontece quando a consciência nossa está despertando e está compreendendo. E a gente precisa abrir a nossa consciência através da meditação. Certo? Vamos seguir. Então aqui o 9. Não adulterar. Adulterar é tirar a originalidade das coisas. Alterar, mudar as coisas. Então ali nós temos um exemplo, né, da modificação genética. Modificação de uma fruta. Isso é um adultério. Olha que coisa. Escutar uma história, mudar a história para se beneficiar naquilo, é um adultério. Trocar, distorcer, é um adultério. E nós temos, com esse compromisso com a verdade,
que buscar não adulterar, ser fiel às coisas na sua originalidade, respeitar a originalidade da natureza, de Deus, dos ensinamentos. As pessoas modificam os ensinamentos para satisfazer seus caprichos, para ter poder com aquilo, alteram ensinamentos para poder, alteram discursos, manipulam. A manipulação é um adultério, porque a pessoa manipula o argumento, ela manipula as histórias para poder convencer o outro e ela se dá bem em cima daquilo. Então, não pode ser assim. Quando a gente respeita a originalidade das coisas, da natureza, respeitamos a genética dos seres, respeitamos nós assim como somos. Hoje as pessoas querem alterar tudo. O ser humano está brincando de Deus. Ele quer alterar as sementes, ele quer alterar a genética das plantas, das frutas, dos animais. Já tem animal transgênico. Então esse não é uma criação de Deus. Não é mais, né? Aí daqui a pouco quer alterar a genética das pessoas. Isso é uma manipulação que desrespeita uma lei divina. É uma alteração. Adulteração. Então a gente respeita a originalidade das coisas. Deus como é. A natureza como é. Nós não precisamos mudar, nós não devemos mudar. As pessoas querem fazer plástica e fazer um monte de coisa. É a adulteração da sua própria imagem. É uma adulteração. Salvo casos de força maior, né? Às vezes a pessoa teve um acidente, teve alguma coisa, então ela precisa daquilo como uma necessidade estética, fazer uma cirurgia. Mas assim, simplesmente porque eu quero o narizinho mais fino, porque eu quero a orelhinha mais assim, porque eu quero mais essa... Isso é uma adulteração da sua imagem, que Deus lhe deu assim, que a Mãe Divina lhe deu assim. Então essa é a imagem do nosso ser. O nosso rosto é o rosto do nosso ser. Imagine. Nós não podemos mudar ele. Não deveríamos, segundo essa lei, segundo Samael Weor nos ensina. Então, o adultério também está relacionado à sexualidade, claro. Quando uma pessoa, um casal, que está gestando uma energia, como eu falei, entre os dois, está gestando algo espiritual, uma aura espiritual, aí um desses tem uma relação com alguém de fora, adulterou essa energia. Modificou essa energia, trouxe um elemento de fora. Vê que é um adultério energético. Assim como pode acontecer em outras coisas, pode acontecer na sexualidade também. Então aqui a gente estuda na Gnosis elementos assim que você conhecia do cristianismo ou do judaísmo, do Antigo Testamento, e que você vai ver uma interpretação mais profunda, que está relacionada com a ciência da coisa, não apenas com dogma religioso, não porque é e pronto, mas porque tem uma energia, tem um fenômeno científico por trás disso, de que se você fizer assim vai dar errado. Não é que você é obrigado a fazer assim, você faz como você preferir, mas se você quer chegar em tal resultado, faça dessa forma que vai dar certo. É isso que eles nos ensinam. E se você não fizer dessa forma vai dar errado, mas fique tranquilo, faça como você preferir. Quer dizer, tem muito a ver com o fenômeno, o fator científico de dar resultado, certo? Então vamos. 10. Não cobiçar os bens alheios. A cobiça em si, tem algumas traduções que diz não cobiçar a mulher do próximo, né? Não desejar a mulher do próximo. Mas aqui é geral. Os bens, a mulher, o homem, etc. Né? Não, a cobiça em si é uma atitude do subconsciente, é uma atitude equivocada. Porque voltando ao princípio da justiça, cada um tem o que lhe corresponde. Eu posso trabalhar para ter algo que eu ainda não tenho. Posso lutar por isso, claro. Mas, no fim, Deus deu para o próximo o que corresponde para ele e para mim o que corresponde a mim. Então essa cobiça vai me prejudicar. É um ego que vai crescendo aqui dentro que não quer aceitar a realidade. Que se eu não tenho aquilo é porque ainda não é para ter. Não chegou no meu momento. Por alguma razão. Deus quer assim. Então a gente vai aprendendo a aceitar também os desígnios de Deus e o destino que Ele nos reservou. Não cobiçar, ficar cobiçando e ficar fantasiando, né? E ficar desejando o que os outros têm, que vai gerando uma inveja, que vai gerando uma ingratidão. Eu vou me sentindo um pobre coitado se eu ficar nessa esfera da cobiça. Enquanto que, se eu entro na gratidão, eu percebo o que eu tenho,
Eu sou grato pelo que Deus está me dando e vejo que se eu quero ter algo mais, eu vou trabalhar por aquilo, mas aceitar o resultado, né? Que Ele vai me dar quando tiver que ser. Por mais que eu esteja trabalhando, pode ser que demore, não tem problema. A gente vai entendendo que Deus está no comando da nossa vida. Certo, gente? Então, esses foram os 10 mandamentos que também nos levam a sintetizar com os 3 fatores da revolução da consciência que Samael Aun Weor nos ensina em tantos livros, em tantos momentos das suas instruções, que, lembrando para vocês, é morrer, eliminação do ego, dos medos, dos complexos, da ira, cobiça, luxúria, inveja, preguiça, gula, orgulho, todas as suas inseguranças, né, subdivisões. O nascer, que já tem a ver com as energias do corpo, aí já vamos adiantando, né? Tem a ver com as energias sexuais, as energias criadoras. Esse nascer é aquele que vai produzir em nós, a gente fala desde o começo, uma estrutura superior, uma estrutura no mental, no astral, uma estrutura emocional, uma estrutura mental que seja apropriada para o nosso ser, para o nosso espírito. Precisa do exercício da transmutação sexual, né? O exercício de canalizar as nossas energias sexuais. E aí, quem é solteiro tem certos exercícios respiratórios que faz para poder canalizar a sua energia. Estilo mantralização. E quem é casado já pode, no próprio ato sexual, canalizar essas energias, fazendo ele como um ato sagrado, com amor e com algumas técnicas que a gente vai estudar, certo? Então, assim funciona a gnose. E, de modo geral, esse tema nos coloca, né, o respeito e o cumprimento com as leis do espírito. A nossa sociedade não conhece muito as leis do espírito. A gente acaba se enxergando mais como uma pessoa humana, como um animal racional, e elaborando as nossas teorias em função do animal. Então a nossa ciência ignora o que está mais além da terceira dimensão. Então a gnose vem nos ensinar essa ciência que já fala do espírito e de como produzir uma criação no espiritual, não apenas aqui no físico, mas produzir resultados no espiritual, na consciência, no amor, na sabedoria, é o que vai aproximando de novo o homem de Deus, aproximando de novo o homem das dimensões espirituais de onde ele saiu, certo? Então, finalizando, recapitulando aqui, né, nossa síntese, falamos sobre o nível de ser, da elevação para voltar a Deus, o religare, que é esse voltar a Deus, temos que cumprir com leis divinas, que nas Sagradas Escrituras existe a letra viva e a letra morta, e que a letra viva é o ensinamento profundo, é aquela parte oculta, só os instruídos sabem interpretar, e a letra morta é uma interpretação comum e corrente, ou superficial, que qualquer um pode achar que é só o que estava ali literalmente, né? E o esoterismo dos 10 mandamentos, nós estudamos os 10, temos também um material que você vai ver ali com um resuminho de cada um, você pode rever se quiser aqui na aula, né? Pode assistir o vídeo de novo. E a prática do tema é os 3 fatores da revolução da consciência, como a gente havia comentado no início, e nós vamos também praticar a vocalização das 7 vogais. Certo, pessoal? Fica então o convite para o nosso tema, que é Educação Fundamental, será Educação Fundamental. Aí vamos falar dos principais aspectos para a edificação do ser humano. O que é fundamental para a nossa educação. Isso a gente vai ver no próximo tema. Então, agradecemos mais uma vez a sua atenção, sua participação. Para nós é uma honra, uma alegria poder compartilhar tudo isso. Espero que você esteja entendendo, esteja servindo. Qualquer dúvida, nos canais de tutoria você pode nos procurar, você pode fazer suas perguntas e faça a prática, leia os materiais e nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima lição, número 11, Educação Fundamental. Certo? Grande abraço e bons estudos!